Não, não tentei. Tá, então vamos iniciar a aula. Bom dia a todos. Bom dia. Hoje nós vamos falar, eu enviei o conteúdo para vocês, né? O PowerPoint, se vocês quiserem abrir aí no portal. É o mesmo slide que eu vou passar aqui para vocês, tá? Tá. Então a gente vai falar hoje de conceito e importância da pirâmide alimentar. Então a gente vai ver como que nasceu essa pirâmide, como que ela está nos dias de hoje. Trouxe um filminho para vocês terem ideia aí de alimentação saudável, bem bacana. Gostei muito desse vídeo. E aí a gente vai perceber no final. Aí eu vou ver a opinião de vocês depois. Vamos falar sobre a pirâmide alimentar, conceitos e importância, tá? Então, a pirâmide alimentar é uma guia de boa alimentação. Ela se divide em grupos. Na aula passada, eu apresentei vocês a ela, né? Na verdade, o esqueleto dela, como que ela é montada por grupos, né? Se vocês quiserem abrir aí para comparar, fiquem à vontade, tá? Então, criados para auxiliar as pessoas sobre o que elas devem comer. Mostra, então, de forma gráfica, a quantidade de cada tipo de alimento, de que se deve consumir diariamente. Então, qual que é o principal objetivo dessa pirâmide alimentar? Então, o principal objetivo é mostrar que uma alimentação saudável deve ser variada e moderada, né, pessoal? E a partir desse tipo de regime alimentar, é possível diminuir doenças. A gente sabe disso, né? Que a gente é o que come, portanto, se você come errado, logo o seu corpo vai reagir errado, vai acabar desenvolvendo doenças graves até, né? Como a obesidade, né, pessoal? A obesidade hoje está num índice alto entre nós, brasileiros, por conta da má alimentação. E problemas cardíacos. A gente sabe que também o IAM, né, é por conta de gordura, má alimentação, e aí tem esse tipo de problema grave aí entre a população brasileira, né? E as carências de nutrientes, pessoal. A gente come errado, logo fica uma deficiência de algum tipo de nutriente, né? Então, como que surgiu essa pirâmide? A pirâmide trazida para o Brasil foi criada no Departamento de Agricultura nos Estados Unidos. Então, ela nasceu lá nos Estados Unidos, em 1992. Ela não é tão antiga, não, né? Então, posteriormente, sofreu adaptações de acordo com os nossos hábitos, né? Os hábitos dos países, e aí foi adaptada aqui no Brasil, né? Antes disso, a primeira pirâmide foi inventada na Suécia na década de 70. Depois, ela foi adaptada pelos países, então ela nasceu nos Estados Unidos em 1992. Era bem simples nessa época, tá? Os tipos de pirâmide alimentar, apesar de ser um único conceito, que é a alimentação saudável, existem diversos tipos de pirâmide. Por que esses diversos? Porque cada país tem seus hábitos alimentares. Então, foram adaptadas conforme os hábitos e costumes dos países, né? Respeitando ali suas culturas e a disponibilidade de alimentos de cada região. Por isso que foi adaptada para cada país, de acordo aos seus hábitos e costumes. Há ainda aquelas feitas a partir de alguns estudos e pesquisas. A pirâmide norte-americana foi a primeira pirâmide alimentar criada em 1992 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
A pirâmide foi substituída de um novo modelo em 2005 e depois sofreu outra alteração em 2011. Foram feitas adaptações aí. Então, ela que deu origem ao modelo da pirâmide brasileira, né? A partir de então, surgiu aqui a pirâmide brasileira. Então, ela foi criada aqui no Brasil, na faculdade da USP, pela pesquisadora Sônia Philippe, em 1999. Não é tão antiga, né, pessoal? Foi atualizada em 2013 para adaptar os hábitos alimentares aqui da dieta brasileira. Estou indo muito rápido. Pessoal, vocês estão aí? Oi. Não, Tá tá bom, bom. bom, professora, tá ótimo. Tá ótimo. Pirâmide funcional. A proposta por Walter é baseada em alimentos funcionais, ou seja, aqueles que possuem funções importantes no organismo e, portanto, precisam ser ingeridas em maior quantidade. Esses alimentos estão posicionados nas bases, tais como integrais, óleos vegetais. Já os que devem ser consumidos em maior quantidade estão no topo, que é a carne e o arroz. Além disso, ela defende dos exercícios e o controle de peso, tá? A pirâmide da dieta mediterrânea é uma pirâmide inspirada nos hábitos alimentares da população mediterrânea. Itália, Grécia, Portugal, Espanha, e se tornou reconhecida mundialmente por causa de sua longevidade e relação com a diminuição de doenças cardíacas. Interessante, né? É considerado o padrão ouro das pirâmides alimentares, né? Então, a gente comendo adequadamente, a gente previne muitas doenças, né, pessoal? Incluindo aí atividades físicas também recomendadas. Nova pirâmide alimentar ou pirâmide Harvard. Para corrigir algumas falhas alimentares da pirâmide americana, os especialistas em nutrição da escola Harvard de Saúde Pública criaram, então, em 2005, uma pirâmide saudável baseada em pesquisas, a pirâmide de alimentação saudável, e o prato da alimentação saudável. As principais informações do prato são a realização de atividade física, ingestão de água e gordura saudável. Uma das medidas populares foi evitar a ingestão de laticínios e seus derivados. Essa pirâmide, então, é de Harvard. Percebe que cada país tem seus hábitos e costumes, logo eles vão adaptando conforme o costume da população, né? A pirâmide norte-americana, com o advento da Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade de oferecer informações às pessoas sobre sua alimentação, principalmente aos soldados, para que se tornassem fortes e saudáveis. O primeiro modelo americano de orientação nutricional era um desenho de uma roda dos alimentos, com a recomendação daqueles que deveriam ser consumidos diariamente. Eram divididos, então, naquela época, 7 grupos, sendo que as frutas, as verduras, os legumes e outros deveriam ser consumidos crus. Já imaginou, pessoal? Ou cozidos. Poderiam ser congelados ou enlatados. Isso era considerado uma alimentação adequada para aquele país, para essas pessoas, para os soldados, né? Para que eles ficassem fortes para poder lutar. Imagina você ter que comer alimento cru, né? Já não se adaptaria aqui na realidade do nosso país, né? Então, o grupo 1 dessa pirâmide, vegetais verdes e amarelos. O grupo 2, frutas como laranja, tomate,
além de repolho cru e verdura. O grupo 3, as batatas, legumes e frutas. Totalmente diferente da nossa pirâmide alimentar aqui brasileira, né? O grupo 4, leite e derivados. O grupo 5, carne, peixe, aves, ovos, além do feijão, nozes, manteiga e ervilha. O grupo 6 dessa pirâmide, pão, farinha, cereais, que deveriam ser consumidas enriquecidas ou em produtos integrais. O grupo 7 dessa mesma pirâmide, então, continha manteiga, margarina fortificada com vitamina A. Então, lá eles controlavam a alimentação da população deles com essa pirâmide. Este modelo, então, sofreu uma evolução para um folheto simples, porque era feito roda, né? E continha apenas 4 grupos. Passou a ter, então, carne, vegetais, frutas, pães e cereais e suas porções. Foi publicado em 1956, aí é bem antiguinha, né, pessoal? Com o nome Food for Fitness. A Daily Food Guide, uma guia de alimentação diário. Este folheto foi muito divulgado pela indústria de laticínios e se tornou a base para a educação alimentar. A partir de 1960, foi ensinado às pessoas que elas deveriam realizar cerca de 3 refeições diárias. Mas os lanches ainda não haviam entrado no guia. Muito diferente da nossa atual, que a recomendação não só as refeições, como os lanches leves, que a gente vai ver o que ficou adaptado aqui para a nossa pirâmide brasileira, tá? Então, aqui no Brasil, a pirâmide alimentar inicialmente era baseada nos Estados Unidos, como eu já havia dito para vocês, né? Mas, posteriormente, foi criada a brasileira em 1999, pela pesquisadora Sônia Tunkundiva Philip, do Departamento de Nutrição da Faculdade da USP. Então, essa mulher que criou e adaptou, com referência da pirâmide dos Estados Unidos, e adaptou e incorporou ela aqui no Brasil. A mudança foi feita pelo fato da primeira possuir diferenças entre as culturas e os hábitos alimentares brasileiros. Foi acrescentado, então, o feijão, que o brasileiro é um hábito do brasileiro, né? Então, a gente gosta de comer feijão, então isso foi acrescentado nesta pirâmide, devido ao tradicional prato de arroz com feijão. A pirâmide foi publicada na revista de nutrição com o nome de Pirâmide Alimentar Adaptada. Aí, em 2013, muito recente, né, foi necessária uma adaptação para a inserção de novos alimentos. Então, vamos a elas. O intuito, qual que era o objetivo? Era torná-la mais próxima da nossa realidade brasileira. Nela, então, foi reduzido o valor energético diário de 2.000 quilocalorias, proposto como recomendação diário pela Anvisa. E não, então, nossa pirâmide, ela é, então, recomendada um valor energético de 2.000 calorias, distribuídas em uma dieta de 6 porções. Viu a diferença, gente? 6 porções diárias que a gente tem que fazer de acordo com a nossa pirâmide para a gente ter uma alimentação saudável. Então, a gente tem que ter o café da manhã, o almoço, o jantar, lanches entre as refeições. E, lógico, a prática da atividade física. O nome dos grupos de alimentos foram definidos de acordo com a identidade da população e o nome do alimento presente. Então, essa mudança em 2013, vamos ver o que aconteceu, 2013. Uma dieta corresponde ao consumo de alimentos, bebidas e preparações consumos no período de 24 horas, com o objetivo de atender às necessidades nutricionais das pessoas de acordo ao grupo de alimentos. Eles devem ser consumidos ao longo do dia, sendo eles essenciais para uma dieta adequada e equilibrada.
Só que minha pergunta, a gente faz 6 refeições, alimentações diárias, a gente faz essa dieta balanceada, a gente come saudavelmente, né? Esse lanche que a gente faz lanche no café da manhã, no almoço, da tarde, da noite, é só lanche, muitas vezes, né? Com essa nossa correria de trabalhar, estudar. Com a pandemia, deu uma diminuída no ritmo, né, gente? A gente ficou mais em casa, trabalhando em casa, tendo mais o alimento adequado, que é a nossa comida caseira, né? Mas muitas vezes a gente recorre aos fast food, o que não é bom. Nesse filminho que eu trouxe para vocês vão ficar impressionadas e talvez nunca mais vão querer comer um fast food. As informações dos rótulos dos alimentos devem ser utilizadas para orientar o consumo. Só que o brasileiro, gente, ele não tem o hábito de ler rótulo. O brasileiro, ele não gosta de ler manuais. Ainda mais rótulo de alimento. Quem é que para aqui para ler rótulo no mercado? Eu ainda paro às vezes. Já tá com fome, então vai ficar lendo o rótulo. Então, mas a partir desse filminho, Erili, vocês talvez vão plantar uma sementinha para querer saber o que está no alimento, viu? É verdade. Minha mãe que para ler rótulo em mercado. Bacana, bacana. Só que aí vocês vão aprender hoje que tem uns nomes diferentes nos rótulos, e aí corresponde a alimento que não é alimento de verdade. Oxe. Muito interessante o filme, tá? O videozinho que eu trouxe para vocês. Então, pode ser que a partir disso, a gente consiga ter mais hábitos de ler os rótulos. Por quê? Para a gente saber realmente o que a gente está comendo. É. Né? E além da data de validade, né, gente? É essencial. Vocês aí, quando forem fazer consulta de enfermagem, a gente faz esse tipo de orientação, né? A gente tem que orientar. Ver data de validade, ter o hábito de ler o rótulo do alimento, comer saudavelmente. Uma vez eu vi um meme de um enfermeiro, né? Ele intensivista, o paciente dele tinha sofrido um IAM, um AVC, não sei se é AVC, e aí ele ficou todo hemiparalisado, e aí ele chegava na consulta dele e falava, Suzão, tá vendo? Eu falei para o senhor comer certo e tal. E aí ele foi para o escritório dele, para o consultório dele, e aí ele estava com 3 pacotes de pizza, um pacote de 1 litro, 2 litros de refrigerante, ou seja, mas só que é assim, gente, aprenda uma coisa. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Vocês, enfermeiros, têm que orientar correto, né? A gente tem que orientar correto. Mesmo que a gente não faça, mas o ideal é a gente fazer, né? É verdade. O ideal é a gente acompanhar o que a gente fala. É indicado aí, ó, atividades físicas, 30 minutos por dia. Quem é que faz? A gente às vezes não tem tempo nem de ir ao banheiro durante o dia, né? A gente trabalha, corre com uma correria. E isso também, a gente sabe que não pode. A gente tem que consumir pelo menos 2 litros de água. Por quê? Pela urina, a gente elimina as toxinas. Se a gente não consome água para fazer essa limpeza, porque o nosso organismo ele é muito sábio, eficiente, né? E a gente sabe que se beber água, a gente vai eliminando essas toxinas. Se a gente não bebe água... E a gente sabe de tudo isso, né? Então, vamos ver aqui a nossa pirâmide. O grupo do arroz. Pão, massa, mandioca e batata. É o que a gente mais adora. Por isso que foi adaptado à nossa realidade, né? Quem é que come arroz todo dia aqui? Quem que come feijão? Eu não gosto muito de feijão branco. Eu prefiro preto. Mas é feijão. Mas o brasileiro tem que comer todo dia. Uma coisa que não sai da mesa do brasileiro é o arroz com feijão. Né? Verdade. Em 6 porções. Houve maior destaque para as versões integrais desse produto, tais como o pão, gente, o pão de manhã, né? Quem que não gosta de comer um pão? Mas não é saudável, vocês vão perceber lá na frente. O biscoito integral, a aveia, cereal tipo matinal. Mas a gente não consome esse tipo de alimento. Olha o ideal, pão francês, ponto. Mas eu vejo algumas pessoas da enfermagem também comendo aveia de manhã, assim, iogurte integral,
com aqueles cereais, né? Então, eu tenho um pessoalzinho aí que segue a risca sim, tá? Então, para versões integrais desse produto, são, então, pão integral, biscoito integral, aveia, e são alimentos gostosos, né, gente? Que agradam o nosso paladar. Um pão francês integral é uma delícia. É muito gostoso, né? Mas muita gente não tem dinheiro para comprar. Imagina você orientar o seu paciente. Olha, seu fulano, de manhã você vai comer um pão integral, uma manteiga de verdade, não é a margarina, tá? Ou você pode substituir por uma aveia, um iogurte desnatado. Não é a realidade, né, pessoal? Por isso que é difícil, às vezes, o nosso trabalho, né? Lembra que eu falei que a gente tem que ter essa sensibilidade. Às vezes ele não tem dinheiro nem para comprar aquele pão normal, pão francês normal. Não tem dinheiro Então, barato. A alimentação aqui no Brasil é muito cara. Se você quer comer bem, você tem que ter uma quantidade aí de ganho um pouco razoável, né? Porque para a gente comer bem, a carne no nosso Brasil hoje, um quilo de carne está quase R$ 30, né, gente? tá mesmo. Mas a gente pode substituir, né? A gente pode substituir, a gente pode orientar em substituição para o nosso paciente, tá? Então, o grupo das frutas. Foram introduzidas frutas regionais como goiaba, graviola, caju, salada de frutas e o suco. Então, frutas delivery, né? À vontade. Né? Graviola, eu não sei nem que época que tem aqui no Brasil, gente. É muito difícil a gente ter acesso à graviola, né? Mas a goiaba não. E outras frutas aí que a gente tem por temporadas aí. Grupo das verduras e legumes, são 3 porções. Aí inclui frutas de folhas verdes, beterraba, abobrinha, repolho, cenoura, couve-flor, brócolis, salada com vários tipos de vegetais, né? Então, vamos recapitular aqui, pessoal. Vamos lá. Então, o grupo de arroz foram 6 porções, né? Que aí foi acrescentado pão, biscoito, aveia e cereal. São os carboidratos, né? Aí o grupo de frutas, goiaba, graviola, caju, salada de frutas, em geral, e os sucos das frutas. Não é suco artificial, não. Vocês vão ver também que o suco artificial ele tem muito corante, tem muitos produtos químicos ali, eles são totalmente malefícios para a nossa saúde. O grupo de verduras são 3 porções. O grupo de queijo, leite, também 3 porções. Maior destaque para produtos desnatados e os iogurtes, né? Muitas vezes essa parte aqui pula-se da mesa do brasileiro, porque são produtos geralmente que são um pouco mais caros, né? Grupo do feijão, uma porção que aí entra soja, grão de bico, lentilha, são alimentos caros também, muitos brasileiros não têm acesso. O óleo de soja é caríssimo, né, gente? Então, muitas vezes é o trabalhador ali que ganha para pagar o aluguel, muitas vezes tem 5, 6 filhos, então são alimentos mais carinhos aí. Grupo das carnes e ovo, que é uma porção. Há um grande destaque para peixes. Tá bom, Jaque? Tá difícil esse tempo aí, né, gente? Quase que eu não consegui entrar aqui com vocês, porque também deu um pico de queda de energia, eu achei que eu fosse ficar sem internet. Grupo das carnes e ovos, há um grande destaque para peixes como salmão. Imagina consumir um salmão, você orientar o seu paciente a comprar um salmão, né? Não dá. Não dá, mas uma sardinha dá, a gente pode substituir, né? Ah, tá. Uma sardinha dá, que é mais em conta.
Às vezes a gente pega aí o final de feira, que é a xepa, né? A gente pode Isso. fazer ali uma cesta boa, é uma segunda alternativa para o nosso paciente. As carnes de cortes magros, que a gente não tem muito nos açougues, né? Quando a gente vai adquirir consumo de carne, a gente consome a de segunda, porque a segunda está R$ 20, você vai pagar 50 e dá para comer uma única vez, né? Uhum. Deve ser preferidas também os grelhados, ovos e frango sem pele. Toda a gordura, a gente sabe que é um malefício para o nosso organismo, tá? Então, o grupo do óleo e gordura. O azeite de oliva é um dos principais produtos. Eu adoro azeite, mas a gente sabe que o azeite, quando a gente esquenta, ele perde a sua essência, ele não tem mais a validade de qualidade, de valia para o nosso organismo. Então, ele tem que ser consumido daquela temperatura, Salada, né? na temperatura ambiente, né? É. Mas, às vezes, eu coloco na comida, deixo só esquentar um pouquinho, mas não é bom. Tem um grupo do açúcar e doce. A inserção de sobremesa, doce e açúcar. Aqui é uma pirâmide total, adaptada aqui aos hábitos brasileiros, né? Mas a gente sabe que cada paciente, a gente não pode entrar com essa pirâmide à risca, né? Por exemplo, se a gente pegar aí um diabético, a gente não pode prescrever, orientar que ele consuma doce e açúcar. E o pão, massa, porque tudo isso se transforma açúcar no nosso organismo, né, pessoal? Uhum. As curiosidades, hábitos regionais, culturais e religiosos. Gente, a gente sabe que cada país, às vezes até cidade aqui brasileira, tem os seus hábitos, né? Então, segundo o Philip, algumas filosofias de vida apresentam um estilo de alimentação peculiar, como os vegetarianos, os macrobióticos. O que é isso? Que eles acreditam que alguns alimentos causam a longevidade, entre outros. A gente sabe que muitas vezes, até no comer, na alimentação, as pessoas envolvem religião, cultura ali, às vezes até, como que não, superstições, né? Quem nunca viu? Também fazem recomendações sobre o preparo de certas comidas e até mesmo sobre os alimentos que podem ser consumidos, chegando até propor o jejum. Tem igreja aí, né, gente? Não sei que religião que faz jejum de 2, 3 dias, não é? Isso é É. uma cultura religiosa. Essas restrições, no entanto, acabam trazendo alguns efeitos negativos na alimentação. Imagina você, eu acho que é da Igreja Católica também, não é, pessoal? Que faz jejum de 24 horas, 48 horas, se eu não me engano é. Uhum. De um indivíduo, principalmente na saúde da criança e do adolescente. Vejamos alguns exemplos. Vegetariano. Baseia-se essencialmente em produtos de origem vegetal. E normalmente excluem carnes e peixes da dieta. Atualmente, nos dias de hoje, tem muito evidenciado essas culturas, né, pessoal? O pessoal cria uma crença ali de consumir carne e peixe é de origem animal, certo? Então, para a gente consumir o animal, a gente tem que sacrificar. E tem muita gente que tem essa cultura de não consumir porque tem que sacrificar o bicho. Não é? Vocês já ouviram? Sim. Tem cultura mesmo, Sim. assim.
Aí nós temos ainda o ovo-lacto-vegetariano, que aí consome vegetais, né? Como ovos, leite e laticínios. Nós temos o lacto-vegetariano, esses consomem mais os ovos, não consomem, na verdade, né? E aí nós temos os veganos, tá? Esses são um tipo de cultura de hábitos regionais alimentares. Tem gente que não come carne de jeito nenhum, tem gente que não come ovo de jeito nenhum, tem gente que é totalmente vegano, que não come nada de origem animal, né? E cada um tem sua crença. Envolve, então, as religiões, né, pessoal? Certo? Certo. Aí nós temos também tabus alimentares. Um tabu é uma proibição, uma interdição. É puramente religioso moral, já que não precisa de uma autoridade oficial que confirme esse tabu, esse status. Segundo o Mesomo 2015, costuma ser origem desconhecida e podem ser divididos em 3 tipos distintos. Então, nós temos aí tabu natural, é originado por uma força misteriosa inerente às pessoas. Tá? Nós temos também o tabu transmitido, pode ser adquirido por meio de algum chefe ou um sacerdote. Imagina um grupo de pessoas que ali envolve também religião, cultura, hábitos, e aí tem um chefe um sacerdote daquele grupo, e aí ele determina os hábitos alimentares daquele povoado. Então, todo mundo vai comer de acordo ao que ele determina. Todo mundo vai se alimentar de acordo ao que ele determinar. Aí temos o tabu intermediário. O tabu natural, pessoal, é aquele que você cria para você mesmo. Por exemplo, se eu comer carne, desenvolve aí células cancerígenas. É um mito, né? Ou não se sabe. Mas eu crio esse tabu para mim. Por isso eu não como carne, por exemplo. Deu para entender? Aí tem o tabu transmitido, e aí nós temos o tabu intermediário, que é adquirido ou transferido. Pode ser permanente ou temporário. Em casa, por exemplo, a gente como mãe, a gente determina o que nossos filhos vão comer. Não é? Então, isso é um tabu transmitido. Que aí dentro de casa, eu que dito as regras de alimentação. Existem tabus alimentares como a conotação de força sagrada relacionada à proibição de certos alimentos em geral. Então, tem um tipo de pessoas que criam isso, né? As mulheres grávidas em geral. As mulheres em período de menstruação, as crianças e o adolescente. A gente sabe que tem esse povo com essa cultura que quando você está menstruado não pode comer isso. Quando você está grávida, a gente sabe que a grávida tem que ter algumas restrições, mas acaba tendo muito exagero, né? E então isso existe entre a população brasileira. Certo? Pessoal, vocês estão aí? Sim, Sim. eu estou. Vou passar um filminho para vocês. Colocar a Jaqueline, professora, Só saiu a Jaque, né? Quem é que não tá hoje? porque ela tá com a internet ruim. Só tá vocês duas. A Jaque, ela tá tentando entrar toda hora, mas ela não tá conseguindo. Só tá a Irene, Michelle e Keila, né? É, A Jaque, quem é outra aluna, gente? A Suelen e a Juliette.
Ah, não, a Suelen saiu. Suelen foi pra noite, né? A Suelen foi para a noite. É só a Juliette. Vou passar um filminho aqui, tá, Michelle, Irene, quem mais tá aí? Keila. Keila. Ok. Tá. Vocês vão gostar. Ok. Já a gente volta, tá? Olá, você está no IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Esta aula tem um objetivo saboroso: falar sobre como ter uma alimentação verdadeiramente saudável. Alimentação é sobre o ato de comer, e não sobre nutrientes. Estamos falando sobre escolher o que se vai comer, como se vai comer e o quanto se vai comer. Todas essas questões afetam o comportamento e a cultura alimentar que você passa para os seus filhos. Para facilitar, vamos tratar desse assunto seguindo os passos recomendados no Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. E é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações para uma alimentação adequada e saudável para toda a população brasileira. Não se deixe intimidar. O guia é um documento de linguagem simples e acesso online gratuito. Ele também é inovador para abordar a alimentação do ponto de vista dos alimentos e não mais dos nutrientes. Classifica os alimentos já por esse e outros motivos, o documento foi reconhecido nacional e internacionalmente como o melhor guia alimentar do mundo. O IDEC dividiu essa aula em duas partes. Na primeira metade, falaremos dos 5 primeiros passos para priorizar alimentos que fazem bem tanto para o paladar quanto para a saúde. Bem, mas antes precisamos aprender a diferenciar os alimentos de acordo com a recomendação do guia alimentar. As classificações são in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e são adquiridos para o consumo sem alterações. Representam a base ideal para uma alimentação equilibrada e saborosa. Os alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que são submetidos a processos simples, como de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos nos quais não são adicionados sal, açúcar, óleos, gordura ou outras substâncias ao alimento original. Exemplos incluem grãos secos, colhidos em ensabotados ou moídos na forma de farinha, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados e o leite pasteurizado. Já os alimentos processados são os fabricados pela indústria com a adição de sal, açúcar ou outras substâncias de uso culinário para torná-los duráveis e mais saborosos. São produtos derivados diretamente de alimentos in natura e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. E os alimentos ultraprocessados? São os produtos industriais feitos totalmente ou em sua maioria de substâncias sintetizadas em laboratório, como corantes, aromatizantes, realçadores de sabores e vários tipos de aditivos usados para adicionar aos produtos propriedades sensoriais atraentes, além de substâncias extraídas dos alimentos. Agora você pode imaginar como o processamento transforma o alimento. O abacaxi, por exemplo, tem sua forma in natura original quando colhido do pé. Depois de limpo, cortado e embalado para venda, ele passa a ser um produto minimamente processado. Quando há um acréscimo de açúcar, como no abacaxi em calda, ele vira um alimento processado. Depois de processos industriais, ele se transforma em ultraprocessado, como é o caso de suco de caixinha ou suco em pó de abacaxi. Com isso na cabeça, vamos aos 10 passos que o Guia Alimentar aconselha para uma alimentação saudável. O primeiro deles fala da escolha. Alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação.
nos referimos aos grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanhas, leite, ovos e carnes. Há ainda variedades dentro de cada um deles: feijão, arroz, milho, batata, mandioca, tomate, abóbora, laranja, frango, peixes e muito mais. O conjunto de alimentos em natureza é enorme. Basta nos abrirmos para novos sabores e preparações. Para ser mais criativo na cozinha, uma dica é variar as escolhas dos ingredientes. Mas como introduzir esse hábito? Você pode anotar suas receitas diárias e tentar substituir alguns ingredientes por equivalentes orgânicos, que são livres de agrotóxicos. Além disso, os orgânicos respeitam a sazonalidade, ou seja, a época certa do alimento na natureza. Por isso também são mais frescos e mais saborosos. Justamente por essa razão, conseguimos encontrar mais variedades de um mesmo alimento, como diferentes tipos de feijão, de legumes, verduras, etc. Manter e valorizar a cultura e a diversidade da alimentação é o segredo para comer de forma mais saudável e sustentável. Vale a pena conhecer o livro Alimentos Regionais Brasileiros, que tem receitas exclusivas. O segundo passo é a redução considerável de certos ingredientes que usamos com frequência: óleos vegetais, gordura, sal e açúcar. Esses produtos são utilizados para temperar e cozinhar alimentos na preparação das refeições variadas e saborosas. Além disso, eles são importantes para a conservação dos alimentos, mas nenhum deles quando usados em excesso, podem fazer mal à saúde. Gorduras saturadas, sódio e açúcares livres aumentam o risco de obesidade, doenças do coração, cáries nos dentes e outras doenças crônicas. Por isso, você deve utilizar estes ingredientes somente na quantidade necessária para auxiliar no preparo e sabor das refeições, evitando exageros. Infelizmente, nós brasileiros temos o costume de adoçar bebidas como sucos, chás e café, e normalmente com bastante açúcar. Além disso ser ruim para o organismo, nosso paladar fica cada vez mais acostumado a sabores muito doces. Isso também acontece com o sal, mas a redução é possível. Nosso paladar se adapta com o tempo. Então, uma dica é reduzir esses produtos aos poucos. A cada semana usar menos. Dessa forma, não vamos sentir que a comida ou a bebida não tem sabor e vamos educando e formando nosso paladar pouco a pouco. Seguindo o mesmo raciocínio, o terceiro passo para uma alimentação saudável é reduzir o consumo de alimentos processados. O objetivo desse tipo de processamento industrial é aumentar a duração de produtos in natura. Alguns exemplos de alimentos processados são as conservas, as compostas, pães e queijos. Apesar de serem saborosos, eles alteram de uma maneira negativa a composição nutricional dos alimentos. Porém, em pequenas quantidades, eles podem ser consumidos como ingredientes de preparações culinárias ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Por exemplo, um omelete com queijo, ou um molho de tomate com azeitona, ou ainda um pesto em calda como sobremesa. Agora uma dica: ao comprar esses produtos, é importante consultar os rótulos e dar preferência àqueles com menos sal ou açúcar. E como sei se um alimento específico é processado? Para identificar se um alimento é processado, confira a lista de ingredientes no rótulo do produto. Se a lista mencionar apenas alimentos in natura, sal, açúcar ou óleo, provavelmente será um alimento processado. Se tiver mais ingredientes, então deve ser um alimento ultraprocessado. Ao criar esse hábito de ler o rótulo dos alimentos, você poderá controlar melhor a sua alimentação e reformulá-la de um jeito mais saudável. O quarto passo é evitar os alimentos ultraprocessados. E por que essa ênfase? Porque ultraprocessados não são comidas de verdade. Biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes, tempero pronto e macarrão instantâneo são alguns exemplos de alimentos ultraprocessados e nutricionalmente desbalanceados. Estes produtos são fabricados para serem consumidos em excesso, abusando de recursos nada naturais, como aditivos, corantes e aromatizantes, e a forma são comercializados
jantar ao invés de uma refeição com alimentos in natura ou minimamente processados. Ué, mas eles parecem tão gostosos nas propagandas e nas embalagens. Sim, eles parecem. E às vezes são gostosos. Porém, os sabores atrativos, muitas vezes artificiais, escondem dezenas de ingredientes que não são naturais e que não têm nenhum valor nutricional. Mas cuidado, publicidade enganosa é proibida. E o IDEC luta para que esse direito seja respeitado. Se perceber que o produto não está compatível com o que sua publicidade ou embalagem apresentam, denuncie. Não faz bem. Uma prática de distinguir alimentos processados de alimentos processados é consultar a lista de ingredientes. Se a lista de ingredientes tem um número grande de itens, por exemplo, mais que 5, e se os nomes dos ingredientes são estranhos, não se parecem muito com nomes de comida ou temperos, provavelmente ele é ultraprocessado. Selecionar produtos com ingredientes que você reconheça no rótulo, desembalar, descascar mais. Tudo isso pode ser uma escolha na hora de comer. Os ingredientes, até o momento de compartilhar e saborear o que acaba de sair do forno. Cozinhar e conhecer melhor os alimentos pode ser uma atividade divertida e libertadora. Vamos ao quinto. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo sem fazer outras coisas ao mesmo tempo. O nosso organismo é bastante complexo e depende de vários estímulos para que já comemos o suficiente. Pelo mesmo quantidade de é uma boa realmente quando comemos. Procure comer em locais limpos, confortáveis e tranquilos e onde não haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimentos. Sempre que possível, com familiares, amigos ou colegas de trabalho ou da escola. A companhia nas refeições favorece o comer com regularidade e atenção, combina com ambientes apropriados e amplia o desfrute da alimentação. No conceito da Organização Mundial da Saúde, evita doenças que geram bem-estar físico, mental e social. Além disso, fazer as refeições em horários semelhantes todos os dias e evitar beliscar nos intervalos são dicas essenciais. É justamente nos intervalos entre as refeições principais que os alimentos ultraprocessados aparecem. E isso contribui para o consumo de calorias em excesso sem você perceber. Se sentir fome entre as refeições, escolha lanches compostos por alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, iogurte natural, castanha ou nozes. Fazer lanchinhos em casa e levar para comer quando estiver fora é uma boa opção de garantir um lanche saudável. Compartilhar o comer e as atividades envolvidas nesse ato é um modo simples e profundo de criar e desenvolver relações entre pessoas. Dessa forma, comer é parte natural da vida social. Uma dica é fazer da alimentação uma divisão de tarefas dentro de casa. Montar a mesa, ajudar a preparar, lavar a louça, acompanhar a compra, podem ser atividades interessantes para a criança participar. São oportunidades para educar sobre a alimentação e prevenir contra a obesidade. Já parou para pensar que cozinhar pode ser uma atividade libertadora? Cozinhar, além de ser mais barato, saudável e lúdico, também traz autonomia para escolher o que comer. Você sabe o quanto vai de sal, de açúcar e de óleo em cada refeição. Para ser livre mesmo, a prática de cozinhar precisa ser compartilhada por todos, mulheres, homens e crianças. Vamos parar por aqui. Você quer saber os outros 5 passos para uma alimentação verdadeiramente saudável? Não deixe de assistir a segunda parte dessa aula. É fácil, basta
compartilhe nas suas redes sociais. E ajude o IDEC a garantir relações. Pessoal? Pessoas? Oi. Que tal um alimento ultraprocessado? Não. Que tal um suquinho em pó, em caixinha? Melhor não. Não, obrigada. Agradecida. Gente, é incrível, né? Agradecida. Quando a gente faz as nossas festinhas de final de ano ali na sala, né? De comemora, sei lá, a prova, a prova que você passou, o semestre, enfim. O que a gente leva para comer? Besteira. Olha esses alimentos ultraprocessados, pessoal, você vê? Verdade. É lógica, tem sentido. Todo sentido, né? Uhum. Esses alimentos não são de verdade. São criados aí artificialmente, tem corante, tem acidulante. Meu Deus. Para a gente chegar no nível, para atingir o sabor da fruta, por exemplo. Né? Deu para abrir um pouquinho aí a cabeça de vocês? O quanto a gente... Então eu pergunto para fazer para vocês. Sim. A gente come certo ou a gente come errado, pessoal? A maioria Errado. das vezes é errado. Tudo errado, né? É. Eu como tudo errado. Olha, eu não devia nem falar para vocês, mas eu como tudo errado. A gente come tudo errado. A gente tem um hábito, a gente sabe o que a gente deve comer, mas a gente acaba comendo errado, né? A gente tem que fazer 6 refeições. E entre essas 6 refeições, claro, café da manhã, almoço e jantar, são os lanches leves. Mas a gente quer comer coisas pesadas. E aí depois quer perder peso, aí adquire doença, hipertensão. É desgastante, né? Uma coisa puxa a outra, né, gente? Uma vez que você Sim. adquire a diabetes, você pode ter lesões aí, amputação, enfim, cegueira, enfim. Uma coisa puxa a outra, né? Tudo bem, enfermeira? Quero ver vocês, quando chegar lá o paciente, eu vou ser uma de vocês. Vou fazer questão de passar em consulta e quero saber o que vocês vão me orientar a comer. Ai, ai. Pessoal, por hoje, então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Tá? Obrigado pela participação. Qualquer coisa, estou no WhatsApp, no portal, chamem por mim por lá, no que vocês precisarem, tá? Bom final de semana, bom dia e até sexta-feira que vem. Até. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. meninas. Boa semana.